Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. Era uma família simples, mas cheia de amor. O filho mais velho, desde pequeno, cresceu na igreja, ouvindo as palavras de Deus e vendo o exemplo dos irmãos mais velhos. Mas, como acontece com muitos, chegou um tempo em que o coração começou a esmorecer. Aos poucos, as coisas do mundo foram chamando mais atenção. Os amigos, as conversas, os lugares que não edificam. Até que um dia, ele olhou para a mãe e disse: "Mãe, eu não vou mais na igreja." A mãe, uma irmã fiel, sentiu o peso daquelas palavras, mas não discutiu. Só abaixou a cabeça e continuou orando, como sempre fazia. Enquanto o filho se afastava, ela dobrou os joelhos em silêncio, pedindo a Deus que guardasse aquele jovem. Os dias passaram, e o rapaz se envolveu cada vez mais com as coisas que não agradam a Deus. Saía do serviço, encontrava os amigos, e a vida na igreja ficou para trás. Mas Deus não esquece dos seus. Enquanto a mãe orava, o Senhor trabalhava no coração daquele filho. Até que um dia, durante um culto, a irmã recebeu uma palavra do Senhor: "Teu filho é como um peixe que foi fisgado pelo anzol da graça. Não se preocupe, porque no tempo certo, eu vou puxar esse anzol." Ela não entendeu bem na hora, mas guardou aquilo no coração e continuou confiante. O tempo foi passando e o jovem, mesmo afastado, não tinha paz. Às vezes, lembrava das palavras que ouvia na igreja, das músicas que cantava, mas tentava ignorar. Até que numa noite, depois de um dia difícil, ele sentiu um vazio tão grande que não conseguiu dormir. Foi então que, pela primeira vez em muito tempo, dobrou os joelhos e pediu a Deus que o perdoasse. No domingo seguinte, ele entrou na igreja. Não disse nada, só ficou lá, ouvindo. E Deus começou a trabalhar. Os irmãos o receberam com amor, sem julgamentos, e ele sentiu que aquele era o lugar onde deveria estar. Com o tempo ele se batizou em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebeu o Espírito Santo e hoje serve a Deus com alegria. A mãe, que nunca deixou de orar, viu a promessa se cumprir. O filho que se afastou voltou, e agora é um exemplo para outros jovens. Glória ao nome santo do Senhor. Fique firme, irmão. A obra que Deus começa, Ele termina. Se você está passando por alguma luta, não desanime. Deus está no controle e no tempo certo, Ele vai agir. Só não pare de orar, não pare de buscar a sua presença. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Amém. E não parou por aí. Depois do batismo, aquele jovem sentiu uma mudança tão profunda que até os irmãos mais antigos notavam: esse aí não é mais o mesmo. Ele, que antes fugia até do som do sino da igreja, agora chegava cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, limpar o salão, e até participava das reuniões de jovens com um fogo no coração que contagia. Mas o adversário, que não gosta de ver a alma voltando para Deus, tentou de tudo para desanimá-lo. Primeiro, veio a tentação de voltar para as antigas amizades. Um dia, um ex-colega o chamou para um churrasco no sábado à noite. Ele quase foi, mas lembrava da palavra que ouviu num culto: "Quem ama a Deus não divide o coração." Então respondeu: "Irmão, eu não posso. Tenho compromisso com o Senhor." O outro riu, disse que ele estava indoutrinado, mas ele só sorriu e falou: "Não é doutrina, é vida." Depois veio a prova da família. Alguns parentes que não entendiam sua mudança começavam a zombar: "Agora você virou santo, é?" Mas ele, em vez de discutir, só dizia: "Não sou santo, sou pecador salvo pela graça. Se quiserem ver a diferença, venham comigo na igreja." E alguns, com o tempo, até aceitaram o convite. Mas a maior batalha ainda estava por vir, a provação que veio para fortalecer. Um ano depois de batizado, ele começou a sentir dores fortes nas costas, como se algo estivesse queimando por dentro. No começo achou que era só cansaço do trabalho, mas as dores só pioravam. Foi ao médico, fez exames e o diagnóstico veio como um balde de água fria: espondilite anquilosante, uma doença autoimune que causa inflamação nas articulações da coluna. Os médicos disseram que não tinha cura, que ele teria que tomar remédios fortes pelo resto da vida e que, com o tempo, poderia até ficar impossibilitado de trabalhar. Ele saiu do consultório abalado, mas não desanimado. Lembrou-se das palavras de um irmão mais velho: Deus não prometeu que não teríamos lutas, mas que não seríamos derrotados. Naquela noite, ele foi para a igreja com lágrimas nos olhos, mas com a Bíblia na mão. Durante a oração, um cooperador se aproximou e colocou a mão em sua cabeça, dizendo: "O Senhor vai te sustentar. Essa doença não vai te vencer, porque maior é aquele que está em ti." Ele sentiu uma paz tão grande que, mesmo com a dor, saiu do culto cantando: "Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens." E assim começou outra batalha da fé, a fidelidade que vence a dor. Ele não negou a doença, não fingiu que estava tudo bem. Reconheceu a fraqueza, mas confiou no poder de Deus.
Todos os dias antes de tomar os remédios, ele orava: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu confio em ti. Se for para a tua glória, me dá forças para suportar. E Deus foi fiel. Primeiro, as dores que antes eram insuportáveis começaram a diminuir. Não sumiram de uma hora para outra, mas ele conseguia viver sem se queixar. Segundo, os médicos surpresos disseram que a doença estava progredindo mais devagar do que o esperado. Isso não é comum, disseram. Mas ele sabia, era a mão de Deus. Um dia, durante um culto de oração, ele sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: Filho, essa doença não é para te destruir, é para te aproximar mais de mim. E ele entendeu. Deus estava usando até aquele sofrimento para lapidá-lo. Hoje, anos depois, ele ainda toma os remédios, mas vive uma vida normal, trabalha, serve na igreja e, acima de tudo, testemunha do poder de Deus na fraqueza. Sempre que alguém pergunta como ele consegue ser tão alegre mesmo com a doença, ele responde: porque eu sei que se Deus permitiu, é porque ele tem um propósito. E eu confio nele. A família restaurada. Mas a maior bênção não foi só a sua cura progressiva. Foi ver a família inteira se rendendo a Deus. Sua mãe, que já era fiel, agora tinha dobro de motivo para louvar. Seu pai, que antes era indiferente à igreja, começou a acompanhá-lo aos cultos depois de ver a mudança no filho. E até um tio que era alcoólatra e vivia em brigas, um dia chegou chorando na igreja e disse: Eu quero o que vocês têm. Ensina-me o caminho. Hoje, aquela família que já esteve dividida agora serve a Deus juntos. A mãe continua orando, o pai é cooperador, o tio foi batizado e até os primos mais novos já estão crescendo no temor do Senhor. Tudo porque um jovem teimoso decidiu voltar para Deus, e Deus, em sua misericórdia, não só o recebeu de volta, como abençoou além do que ele podia imaginar. A lição que ficou. Hoje, quando ele conta esse testemunho, sempre termina com 3 coisas. Deus não desiste de ninguém. Se você está afastado, saiba, Ele está te chamando. Não importa o quanto você fugiu, o anzol da graça ainda está lá. 2. A oração de uma mãe vale mais que 1000 sermões. Se você é pai ou mãe, não pare de orar pelos seus filhos. Mesmo que eles não queiram ouvir, Deus ouve. 3. A fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus está no controle. Eu ainda tenho uma doença, mas tenho algo muito maior, a paz de saber que Deus cuida de mim. Se Ele permitiu, é porque vai me sustentar. O desafio final. E então, olhando nos olhos de quem ouve, Ele faz um convite. Se você está passando por uma luta hoje, seja doença, família desunida, vícios, qualquer coisa, não desista. Deus não te abandonou. Ele está te esperando de braços abertos. Volte. Entregue. Confie. Porque no final, a vitória é nossa. E com um sorriso no rosto e os olhos brilhando, ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. A obra que Deus começa, Ele termina. E a minha família é a prova disso. Amém. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Fique firme. Deus é fiel. O peso da responsabilidade, um chamado à fidelidade. Mas, irmãos, eu não posso terminar este testemunho sem contar uma coisa que Deus colocou no meu coração depois de tudo isso. Porque não é só sobre mim, não é só sobre a minha cura ou a minha família. É sobre algo maior. A obra de Deus na vida de cada um de nós. Depois que eu fui batizado, sentia uma alegria que não cabia em mim. As bolhas do fogo selvagem começaram a secar, a dor diminuiu, e o mais incrível, a paz de Deus encheu a minha casa. Minha mãe, que tanto orou, agora sorria de um jeito que eu não via há anos. Meu pai, que sempre foi um homem quieto, começou a congregar comigo. Até os vizinhos notaram a diferença. O que aconteceu com vocês? Parece que uma luz entrou nessa casa. Mas foi numa reunião de jovens, alguns meses depois, que Deus me mostrou que Ele não me salvou só para eu ser salvo. Era para algo mais. A visitação no culto de jovens. Eu não escolhi você à toa. Era uma sexta-feira à noite, o templo estava cheio. O cooperador que me batizou estava falando sobre a importância de servir a Deus com fidelidade. De repente, enquanto ele orava, senti aquele tremor no corpo de novo, igual ao dia em que vi a vara verde. Desta vez, porém, não era uma correção. Era um chamado. O irmão parou de falar, olhou para mim e disse: Irmão, Deus está te mostrando algo agora. Não é para guardar para você. Eu não entendi. Mas quando ele terminou a oração, uma palavra veio forte no meu coração. Você foi um peixe fisgado do lago da morte. Agora, eu quero que você seja um pescador. Naquela hora, as lágrimas vieram sem eu querer. Não eram de tristeza, eram de um peso santo. Eu sabia o que Deus estava pedindo. Que eu voltasse para aquela praça, para aquele mesmo lugar onde eu me perdi, mas agora para levar outros de volta. De volta à praça, o primeiro desafio da fé.
No domingo seguinte, depois do culto, fui até a praça. O mesmo banco onde eu sentava com meus amigos, ouvindo músicas que não edificavam, rindo de coisas que não agradavam a Deus. Desta vez, porém, eu não estava lá para me divertir. Estava lá por obediência. Os primeiros minutos foram os mais difíceis. Alguns dos meus antigos amigos me viram e vieram conversar. E aí, cara? Sumiu, hein? Tava achando que você tinha morrido. Eu sorri, mas sentia o coração acelerado. O adversário não gosta quando a gente volta ao campo de batalha para lutar pelo lado de Deus. Não, irmão. Só tava ocupando meu tempo com coisas mais importantes. Um deles, o que mais me puxava para coisas erradas, cruzou os braços e falou com ironia. Ah, tá. Agora você virou santinho, é? Foi aí que Deus me deu as palavras. Não sou santinho, não. Sou um homem que quase morreu por causa das escolhas erradas. Mas Deus me deu uma segunda chance. E se ele fez isso por mim, pode fazer por vocês também. Silêncio. Um deles, que eu sabia que tinha problemas em casa, olhou para baixo e perguntou: Como assim, segunda chance? E foi ali, naquele mesmo banco, que eu contei meu testemunho pela primeira vez fora da igreja. Não com palavras bonitas, não com gritos. Só com a verdade. E Deus confirmou. No final da conversa, aquele rapaz me pediu: Você acha que Deus ainda ouve um cara como eu? Eu coloquei a mão no ombro dele e falei: Se ele ouviu um miserável como eu, com certeza ouve você. Na semana seguinte, ele estava no culto. Aprovação que veio para confirmar o chamado. Mas, irmãos, o adversário não desiste fácil. 2 meses depois desse dia, a doença voltou com tudo. As bolhas apareceram de novo, a dor voltou, e os médicos disseram que era uma recaída agressiva. Deus, por quê? Eu estava servindo a ti. Eu estava fazendo o que o Senhor pediu. Naquela noite, chorando no meu quarto, eu questionava. Até que uma voz suave, mas firme, veio no meu coração. Filho, eu não te prometi ausência de lutas. Eu te prometi vitória nelas. No dia seguinte, o cooperador me chamou e falou: Irmão, Deus permite que o fogo queime para purificar o ouro. Você está sendo provado para ser usado com mais autoridade. E foi aí que entendi, Deus não tira a prova, Ele nos dá força para vencê-la. O milagre que veio no tempo certo. Desta vez, a cura não veio do jeito que eu esperava. Não foi instantânea. Foi um processo de 3 anos de tratamento, oração e fidelidade nos cultos. Mas em cada etapa Deus mostrava sua fidelidade. Primeiro ano, as bolhas pararam de crescer. Segundo ano, a dor diminuiu até quase sumir. Terceiro ano, no dia do meu aniversário, o médico olhou para mim e disse: Não entendo como, mas você está curado. Não tem mais nenhum sinal da doença. Eu sorri e respondi: Eu entendo, doutor. Foi Deus. Mas o mais incrível não foi a cura física. Foi ver aquele primeiro rapaz que eu levei para a igreja já batizado, servindo como cooperador de jovens. Foi ver minha mãe, que tanto orou, agora liderando um grupo de oração das senhoras. Foi ver meu pai, que nunca falava de Deus, agora lendo a Bíblia todos os dias. Deus não só me curou, Ele multiplicou a obra. A lição final não é sobre você. Hoje, quando eu olho para trás, vejo que Deus não me salvou por causa de mim. Ele me salvou. Para mostrar que Ele é fiel, mesmo quando a gente duvida. 2. Para provar que a oração de uma mãe move o céu, mesmo quando parece que nada está acontecendo. 3. Para usar um homem quebrado para trazer outros quebrados, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E é por isso que toda vez que eu conto esse testemunho, eu termino com o mesmo desafio. Se Deus fez tudo isso na vida de um homem que já esteve no fundo do poço, imagine o que Ele pode fazer na sua. Mas tem uma condição: você tem que estar disposto a ser usado. Não é sobre você ter uma vida fácil, é sobre você ser fiel, mesmo quando a luta vem. E então, com a voz firme e os olhos cheios de lágrimas de gratidão, eu repito as palavras que mudaram a minha vida. Deus não desiste de ninguém. A oração de uma mãe vale mais que 1000 sermões. E a fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus está no controle. Glória ao nome santo do Senhor. Fique firme, irmão. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E no final, a vitória é nossa. Amém. A marca que ficou e a que não ficou. Quando eu saí daquele centro espírita, não foi só o meu corpo que estava marcado. Minha alma estava em frangalhos. As bolhas do fogo selvagem ardiam, mas o que mais doía era a vergonha. Como eu, que fui criado na igreja, cheguei nesse ponto? A cada passo eu sentia o peso daquilo que eu tinha perdido, a paz, a comunhão, a presença de Deus. Mas tinha uma coisa que eu não sabia ainda: Deus não só tira marcas, Ele as transforma em milagres. O primeiro sinal: a água que não queimava.
Naquela noite, depois de tudo, eu cheguei em casa e minha mãe só olhou para mim. Não precisou falar nada. Os olhos dela já diziam, eu te falei. Mas não tinha raiva. Só uma dor profunda, daquelas que só mãe sente. Vai tomar um banho, filho. A água vai queimar, mas precisa lavar. Eu entrei no chuveiro, fechei os olhos e deixei a água cair. Mas algo estranho aconteceu. Onde a água batia nas feridas, em vez de arder, vinha um alívio. Não era imaginação. Era como se alguém estivesse passando um pano úmido suave em cada bolha. Eu saí do banho e olhei no espelho. As marcas ainda estavam lá, mas o inchaço tinha baixado pela metade. Minha mãe entrou no quarto sem eu ouvir. Quando viu, ela caiu de joelhos ali mesmo no chão frio e começou a chorar. Deus está te curando, meu filho. Ele não te abandonou. E foi aí que eu entendi, Deus não precisa de um milagre espetacular para mostrar que Ele está agindo. Às vezes Ele começa devagar, para a gente não duvidar que é Ele. O cooperador que não desistiu. No domingo seguinte eu não queria ir para a igreja. Ainda doía. Não só o corpo, mas a alma. O que vão pensar de mim? Mas minha mãe não aceitou desculpa. Você vai. Mesmo que seja só para ficar no fundo sentado. Mas você vai. E eu fui. Quando entrei senti os olhares. Alguns de curiosidade, outros de pena. Mas tinha um irmão, um cooperador de jovens que veio direto para mim. Não com sermão, não com julgamento. Só com um abraço apertado. Irmão, você tá no lugar certo. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. E então ele me olhou nos olhos e falou uma coisa que eu nunca esqueci. Sabe por que Deus permitiu tudo isso? Porque Ele te ama. Às vezes a gente só volta para casa quando tá com fome. E você tava morrendo de fome. Aquilo me quebrou. Não era condenação. Era verdade. O batismo que mudou tudo. 3 semanas depois, eu tava na frente do irmão que ia me batizar. A água da pia tava fria, mas meu coração tava em chamas. Quando ele falou, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, para perdão dos teus pecados. Eu senti algo físico acontecer. Não foi só emocional. Foi como se uma corrente se soltasse de mim. Quando saí da água eu respirei fundo, e pela primeira vez em anos senti leveza. E então veio o Espírito Santo. Não foi daqueles gritos que todo mundo ouve. Foi silencioso, mas poderoso. Uma paz tão grande que eu não conseguia parar de chorar. E de repente, sem eu forçar, a língua solta. Não era eu falando. Era Deus, através de mim, confirmando. Você é meu. A cura que veio sem pressa, mas veio. As marcas do fogo selvagem não sumiram no dia seguinte. Nem na semana seguinte. Deus poderia ter me curado instantaneamente. Mas Ele escolheu me curar aos poucos. Todos os dias minha mãe passava óleo de amêndoas nas feridas e orava. E todos os dias as marcas iam clareando. Até que 3 meses depois, não sobrou nem cicatriz. O médico que me atendeu no início não acreditou. Ele tinha me dito que eu ia ficar com sequelas para sempre. Isso não tem explicação médica, ele falou, olhando os meus braços limpos. Eu só sorri e respondi. Tem sim, doutor. Chama-se Jesus. A família que Deus restaurou. Hoje minha mãe ainda ora por mim. Mas agora, ela ora com gratidão. Minha irmã, que tinha se afastado também, voltou para a igreja depois de ver o que Deus fez na minha vida. Meu pai, que sempre foi firme, mas quieto na fé, hoje é um dos primeiros a chegar nos cultos. E hoje eu sou cooperador de jovens. O mesmo homem que já esteve no centro espírita, agora leva jovens para Jesus. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque Deus usa vasos quebrados para mostrar que o poder é dele. A lição que ninguém esquece. Toda vez que eu conto essa história, alguém vem me perguntar, como você conseguiu voltar? E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu não voltei. Fui puxado. Puxado pela oração de uma mãe, pela misericórdia de Deus e pela verdade que eu não podia mais ignorar. Porque no final das contas, a história não é sobre mim. É sobre um Deus que... Marca de seleção branca não desiste, mesmo quando a gente desiste. Marca de seleção branca ouve o clamor, mesmo quando é só um suspiro. Marca de seleção branca restaura, não só a alma, mas a família, o propósito, a vida. Marca de seleção branca deixa marcas, mas só as que glorificam a Ele. O desafio final, para você que está lendo. Se você está passando por uma luta hoje, não é o fim da sua história. Pode ser só o capítulo mais difícil antes do milagre. Se você está afastado, saiba que Deus está te chamando de volta. Se você está orando por alguém, não pare. A oração da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, tem poder. Se você acha que já foi longe demais, Deus é maior que o seu passado. E lembre-se, Deus não tira só as marcas ruins. Ele deixa uma marca nova, a dele. Glória ao nome santo do Senhor. A obra que Ele começou, Ele vai terminar.
e no final a vitória é nossa. Amém.